É nóis, tripulação rubro-negra. Vamos ouvir o que a mídia fala sobre o nosso Megão nessa segunda-feira, sobre o jogão de ontem e sobre o Flamengo atual. Vamos ver na opinião de João Guilhermes. Vamos ao vídeo. Né? Guardem bem esse número aqui, ó. 20 gols marcados e um gol sofrido. É claro que nós estamos no início de temporada, em jogos de campeonatos estaduais, que o nível de enfrentamento é mais simples, é mais tranquilo. O campeonato estadual é uma competição de um nível abaixo das outras que estão por vir. Libertadores da América, a partir da fase de grupos, Brasileirão e Copa do Brasil a partir das suas fases mais decisivas. Porém, eu pergunto para vocês o seguinte: qual equipe no Brasil, das grandes, atingiu esse número que a equipe do Tite atingiu? Fazer 20 gols e levar apenas um, quando não era a equipe dele. Era a equipe dirigida, alternativa, dirigida pelo técnico do Sub-20. Quem atingiu esses números? Ninguém. Então, a galera, e tem uma galera imensa que gosta, que se esforça, né, para desmerecer o trabalho, o mérito de quem está fazendo sucesso, esses números que o Tite está conseguindo são números que chamam bastante atenção e eu diria que são impressionantes. E dão uma sinalização muito interessante, que é a seguinte: o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã. Como eu disse aqui mesmo no canal, na minha opinião, o jogo mais difícil do Flamengo até agora, nesta temporada. O Flamengo terá outros jogos à frente mais complicados, até mesmo contra o próprio Fluminense, em competições maiores. Mas esse foi o jogo mais pesado para o Flamengo até o momento, porque Fluminense hoje é uma equipe superior a Vasco e Botafogo, é um fato. E o Flamengo não levou gol. Pelo contrário, o Flamengo mostrou uma solidez defensiva que chama atenção. E isso indica, pelo time estar apenas em fevereiro, no início de temporada, que o Tite tem tudo para fazer no Flamengo o que ele já fez no Corinthians e em outras equipes. Vocês se lembram dos times do Tite no Corinthians? Que muita gente ficava, ganha de 1-0 aqui, 1-0 ali, empatite. Os times do Tite sempre foram muito ajustados, muito equilibrados, defesas sólidas, meio campo eficiente, marcador, dinâmico e um ataque também que fazia gols. Não ataques avassaladores, mas ataques que marcavam gols, que definiam jogos. E o Tite, ele está conseguindo já colocar nesse time do Flamengo essa característica das suas equipes. E com a qualidade que o Flamengo tem individual, isso aí é um sinal muito importante e interessante que, se o Flamengo realmente se ajustar no modelo do Tite, e está indo nesse caminho, o Flamengo ficará muito competitivo. Porque se você pegar os grandes times do Flamengo, principalmente na era recente, a partir de 2019, Jorge Jesus para cá, o Flamengo teve o time de Jorge Jesus, que foi extraordinário, o time do Dorival, que ganhou a Copa do Brasil e ganhou Libertadores da América, o time do Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, que foi campeão carioca, que venceu a Supercopa do Brasil, o time do Renato Gaúcho, que começou encantando e tal, e os estrangeiros, que realmente não foram muito bem na sua passagem pelo Flamengo. Mas todas essas equipes, se vocês se lembrarem, à exceção do time do Jorge Jesus, eram equipes que, em determinados momentos, tirando o Jorge Jesus, eram equipes que tinham uma fraqueza defensiva. Quantas vezes você aí viu jogos do time do Flamengo espaçado, espaço entre as linhas, a defesa que não cobria, adversários que entravam com facilidade? Quantas vezes você viu isso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o time do Tite é um time que não dá brecha na defesa.
A cozinha está arrumada e os demais compartimentos funcionam muito bem, integrando e formando um grupo equilibrado, uma equipe equilibrada. Assim sempre foram os times do Tite. Só que dessa vez, minha gente, ele se dá o luxo de olhar para o banco de reservas e ver ali Gabigol e Bruno Henrique, jogadores que têm uma história imensa no Flamengo, mas que neste momento não são titulares. O Gerson, que infelizmente passará por uma cirurgia nos rins e vai demorar um tempinho para voltar, o Gerson é um jogador que, pelo que ele vinha apresentando aí, caindo de rendimento, e quando ele retornar, provavelmente ele também irá sentar no banco de reservas. O Flamengo tem muitas alternativas no elenco. E com o Tite conseguindo colocar o seu jeito nessa equipe que é muitas vezes conhecida como uma equipe sonolenta, devagar, né, que não corre tanto na marcação. Por exemplo, no Fla-Flu de hoje, deu para perceber uma marcação pressão na saída de bola do Fluminense que eu poucas vezes vi o Flamengo fazer nesses jogos recentes contra o Fluminense. O Fluminense sempre encontrou, principalmente contra o Flamengo, facilidade para colocar o seu estilo de jogo, que era sair tocando lá de trás até chegar na frente, girando a bola com a aproximação dos jogadores. O Fluminense, nos tempos recentes, teve muita facilidade contra o Flamengo fazendo isso. Hoje, não teve. O Flamengo, um calor muito forte na cidade do Rio de Janeiro, o Flamengo adiantou a sua marcação como eu poucas vezes vi. E assim ficou por bastante tempo no jogo. Então, meus amigos, nós estamos começando a ver o nascimento de um Flamengo com a cara do Tite. O elenco do Flamengo sempre foi muito bem reforçado, né? O que faltou sempre nesses últimos anos sempre foi tirar o melhor de cada jogador e ter um estilo de jogo, fazer esse time jogar. E o Tite parece estar dando uma cara nova, né, com o estilo dele. É um time de consistência e parece estar dando certo, né? Ainda tem muito ainda que melhorar, né? Mas o grande teste, o primeiro grande teste do ano realmente foi o Fluminense e o Flamengo soube se sair muito bem. Então, vamos aguardar mais jogos aí.